Mas, Wandinha, desde pequena você já tem essa evidência? A primeira evidência foi com 6 anos de idade. Desde os 6 anos. Como foi esse primeiro momento? O primeiro momento foi assim... A vidência em si, em geral, ela foi muito... Assim, pra mim, foi um transtorno muito grande. Porque você imagina, você cai numa família católica, onde são católicos roxo. Minha mãe é aquela tipo que você não pode acender vela em casa, que é macumba. Então, de repente, você começa a ver vultos, ver espíritos, ver cachorro. Eu via muito cachorro, via muito cavalo, via muito camponeses. Por que vê? Desculpa, por que vê cachorro? Por que vê animais? É na evidência. Porque os Exus também, dependendo de espíritos, eles se materializam em animais. Então eu tinha muito isso, dessas vidências. Menina, não tem nada, que nem teve um dia. Mãe, tem um cachorro lá fora. Não tem nada, saiu lá fora, não tinha ninguém. Aí... Você tava achando que você tava doida, então. Não, sempre, sabe, eu sempre fui uma pessoa muito de certeza, sabe? Eu sabia que era real aquilo. Aí minha mãe, você tá ficando doida, menina. Você tá com o demônio no corpo. Vou te exorcizar. Tem um padre lá na igreja que ele vai vir aqui, ele vai mandar te exorcizar. Então, era sempre isso. E sempre também nas ofensas ou nos tapas, né? Porque minha mãe era muito assim, de bater. Não era de educar ou dizer, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, minha mãe já esquentava a cabeça, já era tapa pra todo quanto é lado. Então chegou uma época que eu falei assim, gente, eu não vou falar mais o que eu vejo. Eu vou ficar quieta e vou ver o que dá. Então foi muito sofredor, porque à noite, principalmente, de madrugada, é onde você sofre demais. Porque é incrível. Da 1h30 da manhã até as 3h30 é os horários que você mais é atacado espiritualmente. Com visões. Que abre um portal? Exato. E é justamente o horário dos portais, né, espirituais. Então, naquela hora, naquele horário, assim, eu passava noites em claros. O verão, pra mim, era muito ruim. Amo o sol. Mas só de pensar que eu ia ter que dormir com a cabeça coberta, passar a noite inteira com a cabeça coberta. Por quê? Eu tinha uma visitante, uma senhora, que ela vinha todas as noites. Ela puxava literalmente a minha coberta. Então, de eu estar coberta aqui, ela puxava e eu ficava sem a coberta. Mãe, essa senhora voltou de novo. Não voltou ninguém, você está dormindo em 3 no quarto. É sua irmã. Fala pra sua irmã, aquele inferno. As madrugadas, as noites em casa eram um inferno. Então eu comecei a me calar. Então esse calar eu fui sofrendo muito, porque eu não brincava, eu não tinha infância, não tive infância. Então eu fui vivendo no mundo espiritual. 6, 7, 12. Você conversava? Conversava... Olha, como se fosse... Tinha um senhor que ele vinha... Hoje, na verdade, esse senhor é um pai benedito, é um preto velho, né? Hoje ele é meu mentor. Mas ele que me orientava. Ele que dizia, olha, filha, a vida vai ser isso, isso, isso. Você veio com a missão. Você veio com a missão assim, assim, assado. O meu sonho é ter uma Bíblia. Que eu queria estudar a Bíblia de cabo a rabo, né? Mas uma família muito pobre. Imagina comprar uma Bíblia pra tua filha, sendo que tem 5 filhos pra você alimentar. E aí teve um dia que passou um senhor vendendo essa Bíblia na rua. Né? Pagar por mês, se perder no tempo. Um livro enorme, uma Bíblia enorme. Aí minha mãe comprou. Aí eu vim toda feliz com aquela Bíblia dentro de casa. Quando eu sentei com a Bíblia, uma Bíblia católica, todo sobre a origem católica, aí meu mentor falou, filha, não se encante. Daqui a alguns dias você vai ter que devolver. Eu falei, mas por que eu vou ter que devolver? Minha mãe me deu. Não, você vai ter que devolver. Eles não vão ter condições de pagar. E foi dito e feito. Deu o dia de receber, eles vieram receber. Meu pai tinha perdido o emprego e eu tive que devolver minha Bíblia. Então, são eu cresci no meio de informações do que ia acontecer no futuro. Que nem no meu casamento, meu primeiro casamento. Olha, não casa. Essa pessoa... Ele falava, não casa. Mas eu já estava tão cansada de estar monitorada para o mundo espiritual, com todo respeito. Eu queria ter minha vida. Eu queria brincar normal na rua. Eu queria sair com as minhas amigas. Eu queria ter uma adolescência. Se é pra errar, então vamos errar, né? Sim, sabe? Eu sou uma pessoa que hoje eu tenho 49 anos. Se você perguntar, você saiu à noite? Não. Você foi em danceteria? Não. Você vai em barzinho? Nunca fui. Então, eu não sei o mundo externo. Eu não vivi o mundo externo. Vivi só pra espiritualidade o tempo inteiro. Então, quando eu completei 18 anos, eu queria o quê? Casar. Eu era louca pra sair de casa. Não aguentava minha mãe, que ela me infernizava demais com as minhas religiões, com a minha vidência. Então, eu queria ter a minha casa. Mas naquela época é assim. Hoje, vocês montam um apartamento e vão morar sozinha. Naquela época, não. Naquela época, a mulher que fazia isso era defamada. Sem casar, né? Sem casar ainda, nossa. Então, eu falei, não, a única forma de eu sair dessa casa vai ser casando. Então, eu casei com 19 anos. Porém, numa semana antes do casamento, veio o meu pai Benedito e disse, você não vai casar. Você vai sofrer por isso, isso, isso. Essa pessoa não é abençoada do jeito que você está imaginando. E realmente a pessoa era muito boa. Era uma pessoa... Eu amava a família dele. Então, eu tive na família o que eu não tive na minha família. Então, foi uma agregação de coisas boas.
Imagina você com casa montada, móveis pronto, tudo ali, casamento marcado em igreja, cartório, uma festa imensa, que eu trabalhei muito para quê? Eu mesma me dei o meu casamento, eu mesma comprei meu vestido, eu mesma comprei tudo para minha festa. Você trabalhava com o quê? Comecei a trabalhar com 7 anos de idade, como empregada doméstica. Com 12 anos, eu trabalhava como empregada doméstica, fazia Xerox, trabalhava na Xerox, numa universidade, em Mogi das Cruzes. Então, com 7 anos, eu já fazia limpeza de casas. Aí, com 7, 8, 9 anos, continuava fazendo faxina nas casas e tirava Xerox. Tinha uma universidade onde eu trabalhava na impressora, tirando Xerox. Eu sempre tive 3 empregos o tempo inteiro. E sempre naquela ambição de crescer, de buscar. Então, o meu casamento foi feito com o meu dinheiro. Aquela festa maravilhosa. Não foi meu pai que me deu meu vestido, não foi meu pai que me deu o buffet. Eu fiz tudo. Um casamento de sonhos. E para depois você, chegando na semana do casamento, olha, você não vai casar porque esse homem ele vai te agredir. Na primeira semana você vai apanhar dele. E aí que você vai descobrir quem é ele. E olha, você vai ficar grávida nesse intervalo ainda. Bebezona, eu tomava Perlutan, porque eu não queria engravidar, eu queria um processo da minha vida. Tudo na minha vida é o pra quê e o porquê. Então, primeiro eu vou construir uma casa, depois eu vou casar, primeiro eu vou ter a estabilidade para depois eu fazer. Eu sempre fui disso. Então, de repente, vem um mentor e fala que você não vai casar porque você vai sofrer. Aí foi o dia que eu me revoltei. Eu falei, não, chega, eu não quero mais ficar ouvindo, eu vou viver a minha vida. Eu tenho que viver, eu tenho que passar por isso. Ele só bateu nas minhas costas e disse, então vai viver. Mas vai ser os piores momentos da tua vida. E você não vai poder voltar para trás. Bebezona, eu casei no dia 19 de novembro de 1993. Em fevereiro, eu levei a primeira surra do meu marido. Nossa. Depois eram agressividades o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele começou a beber. Usuário de droga, que eu não sabia. Por quê? Eu não vivia lá fora. O meu mundo era o zen dentro de casa. Então, o casamento me mostrou os 4 anos de namoro. Usuário de droga, alcoólatra. Então, juntou toda aquela agressividade. E eu sempre trabalhando, porque eu sou muito ambiciosa, não vou negar pra você. Eu tenho uma ambição muito sadia. Eu quero, eu vou, eu busco, luto, eu trago. Mas eu trago a caça, nem que seja no sangramento, mas ela tá nas minhas costas. E isso irritava muito ele. E essas agressões eram porque, olha, comprar essa poltrona, por quê? Não, imagina, você não vai comprar essa poltrona. Nós somos de uma família pobre, não precisamos da poltrona. Então é um casamento que ele sempre tentava o quê? Me deixar para trás, me derrotar financeiramente, e depois começou as disputas, porque tudo que eu começava a buscar, eu trazia. Então nisso você vai crescendo, né? Imagina uma pessoa que começou a trabalhar com 7 anos de idade, né? Aos 20 anos vai estar muito bem. E foi o que começou a acontecer. Mas começou as agressividades. Eu disse, eu vou embora, vou me separar desse cara. Pedi pra minha mãe, posso voltar? De jeito nenhum. Vai você e seus demônios pros quintos dos infernos. Você vai ficar aí, você não vai voltar, não. Falei, mãe, tá acontecendo isso, ele me bateu. É pouco, porque você tá cheio de espírito. Você vive com seus demônios. E esses demônios seu que tá causando essas coisas. Não é ele, não. Ele é um menino bom. É você que não presta. Eu fiquei 7 anos casada. Aí chegou uma hora que eu falei, chega, eu não vou mais discutir. Você não estava mais escutando nada, porque nada. Você se fechou. Me fechei pro mundo, não estava tendo evidência de Pai Benedito. Ele sempre vinha, 7 anos sem ter contato com o mundo espiritual. E apanhando. Apanhei muito, muito, mas eu comi o pão que o diabo amassou. A crise financeira veio, porque, imagina, 7 anos, eu sempre tive reserva. Então chegou uma hora que a reserva acabou. Pra você ter ideia, eu comprei o meu primeiro lote, meu primeiro terreno, com 16 anos. Eu tive que vender ele para me comer aos 20 anos de idade. Ele que me sobreviveu, porque não tinha mais nada. Então, foi uma luta muito grande. Quando eu pedi para voltar, a minha mãe, não, você não vai voltar. Mas, se eu tivesse ouvido o que esse mentor tivesse me dito, nada disso teria acontecido. Então, a minha vida sempre foi de muitos recados. Hoje, se você fala assim, Wandinha, tudo que você faz, tudo que eu faço, eu consulto antes. Eu não quero passar mais atropelando os caminhos. E a partir do momento que eu aceitei quem eu sou, porque é muito difícil você com 15, 16 anos, ver suas amigas saindo, ver suas amigas viajando, e você viver o mundo espiritual. Eu vivi o mundo espiritual. Inclusive, esses dias eu vi uma matéria de umas crianças médio. Eu falei, gente, não faça isso. Deixa essas crianças viverem. Deixa elas terem a infância, deixa elas curtir a infância. Porque aí você acaba não tendo vida. Você vai numa festa, você é uma criança de 12, 13 anos, vai numa festa, olha, você tá vendo algum espírito? Olha, como que tá minha mãe? Nossa. As mães das crianças. Como que tá a mãe? Como eu tô? Ai, Wandinha, depois você brinca.
Então, a minha vida passou a ser a vidente das festas, né? Então, eu parei de ir em festa social, como é que rede social, né? Vida social, né? Que vida chama. social. Eu não tenho vida social. Por quê? Eu não vou no casamento de fulano porque vão sentar na mesa e vão começar a me fazer pergunta. Então, eu não vou. Eu não vou no aniversário de fulano porque vai vir aquelas mães. Nossa, Então, e acontece muito isso com você. então, hoje eu não vou em festas mesmo, né? Não vai Eu me mesmo. isolei. Mas naquela época, eu saí de cena devido a tudo isso. Então, eu fui me isolando do mundo físico e caindo no mundo espiritual. Eu brinco com os meninos. O ano que vem eu vou fazer 50 anos, eu vou surtar, né? Eu falo que eu vou fazer de tudo Fazer que tem uma festa. direito, né? Mas é isso. É uma cobrança muito grande.